É primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de número 14, ou melhor, primeira de epístola de Paulo, capítulo 4, versículo de número 16. Eu quero ler este versículo para começar, e depois quero levar você para o capítulo, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, também no capítulo 4. Está escrito: medita estas coisas, começando do versículo 15. Ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Agora capítulo 4 da segunda epístola. Versículos 1 ao 5. Segunda epístola de Paulo 4, 1 ao 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreenda-as, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Meus queridos, Paulo está no fim do seu ministério, da sua carreira. Acompanhe comigo aqui. Ele está preso em Roma, aguardando a sua morte por decapitação. Nós podemos sentir o drama da chegada da sua morte, quando ele diz para o próprio Timóteo, dizendo: eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Ele está tendo uma premonição e ele está sabendo que a hora está chegando. E paira no coração de Paulo uma preocupação tremenda. Porque Paulo sabia que era o ocaso da sua geração, era o findar da sua geração. E com a sua morte, uma nova geração iria desabrochar. E a responsabilidade de conduzir a igreja daí para frente estaria não sobre os seus ombros, mas em especial nos ombros de Timóteo. E ele sabe que ele está indo. Ele havia deixado Tito na ilha de Creta. E diz: cuida aí. Ele havia estabelecido pastores nas igrejas, e ele agora tem uma preocupação com Timóteo, porque Timóteo era pastor da igreja de Éfeso. E ele sabia dos desafios de Timóteo, porque em Atos capítulo 20, nós sabemos que Paulo, na sua preocupação, ele disse: eu sei que depois da minha saída, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que do meio de vós mesmos vai levantar gente que não vai perdoar o rebanho. Então Paulo sabia, acompanha comigo o raciocínio, que eram dois perigos: o perigo que vinha de fora, entrarão no meio de vós, gente chegando com coisa nova, gente chegando empurrando a porta e querendo infiltrar no meio da igreja coisas que não deveriam entrar.
Mas ele também tem preocupação, porque dentro da igreja estaria levantando pessoas estariam sendo levantadas, que não trariam consigo os princípios elementares, e tentariam, de duas formas, com a apostasia e com a heresia. Porque o apóstata, ele nega a fé e vai embora. O herege nega, mas inventa doutrina e permanece dentro. Este é um tanto mais perigoso porque ele está camuflado. Diante disso, Paulo escreve a Timóteo porque ele tem uma preocupação com este moço. Eu fico pensando, meus irmãos, como Deus precisa colocar no nosso coração como liderança a capacidade e a sensibilidade que Paulo tinha, de conseguir ver no meio do rebanho, gente que Deus tem planos a longo prazo. Eu queria explicar isso aqui porque eu começo a pregar e o meu coração ferve. Paulo chegou na cidade de Timóteo e viu que a mãe era crente, o pai não era. E quando Paulo colocou os olhos em Timóteo, eu tenho certeza, irmãos, que foi mais ou menos um flerte. Sabe o que é flertar? Você olha no fundo dos olhos, a adrenalina cai no sangue, você sua a mão, a barriga gela. E eu penso que naquele dia Deus falou com Paulo: esse aí vai ser seu sucessor. E eu glorifico a Deus que Paulo não tinha medo, porque ele sabia que a obra de Deus é uma obra que continua. O único pastor que não muda é o pastor Jesus de Nazaré. O resto, nós precisamos de sucessores. Aleluia. E eu amo Deus, eu amo a palavra do Senhor. E tem uma coisa que me encanta em Deus. É que Deus, Ele não é o alfaiate do efêmero. Deus, Ele é o escultor do eterno. Deus é um Deus de projetos duradouros. Nós vivemos na era do Nissim hoje, da pipoca de micro-ondas. Você quer comer uma pipoca, mete ela lá no micro-ondas com 3 minutos, pá, 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 estourou. Come a pipoca, mas aquele cheiro de margarina. Você até come, mas diz assim, não é isso aqui que eu queria comer. Você quer comer uma macarronada, chega em casa à noite, não dá para fazer a macarronada, você pega um Nissim miojo, joga na panela, na água, 3 minutos você tem um Nissim miojo. Nós vivemos na era do imediatismo, de tudo rápido. Tudo tem que ser de flash, imediato. E eu descobri que Deus não é Deus do Nissim miojo e de pipoca de micro-ondas. Eu descobri que Deus é Deus de fogão de lenha. Coloca a lenha, assopra aquele trem, como diz o mineiro. Demora a acender. Eu já estou sentindo ele aqui. Mete mais fogo naquilo, põe a panela, aquilo demora a esquentar. Põe gordura, depois joga o milho. Você está lembrando da sua infância, não está? Daquele fogãozão de lenha no meio da cozinha, né? Sua mãe fazendo aquela pipoca. E aquilo demora, depois começa a estourar. Você come, mas que pipoca saudável. E diz, é isso aqui que eu queria. Eu quero te dizer que Deus não é Deus de micro-ondas e de Nissim miojo. Deus é o Deus de investimento a longo prazo. O projeto dele na sua vida começou há muito tempo. Deus está trabalhando e ainda tem coisa para frente. É um projeto de investimento a long time, a longo prazo, a longo tempo. Ei, aqui não é elevador de Jacó não, meu amigo, aqui é a escada de Jacó, aqui tem que subir para o degrau. Deus vai botar os olhos em você e vai dizer, tenho plano, tem projeto, mas vou investir a longo prazo. Eu vou falar. Não dá mais, irmão. Camarada ouviu uma profecia que Deus tem chamada na vida dele. E ele está sendo provado aqui, porque ele não pode ir muito rápido, tem que cozinhar com fogo brando. E na esquina alguém chama ele e diz, vem para cá, porque aqui com 6 meses você já é pastor. Aqui, aí eles estão puxando o seu freio de mão.
Aí ele sai para lá e aparece lá um Mica, que não tem autoridade pastoral e sacerdotal, para pôr a mão na cabeça dele. Com 6 meses ele já é obreiro lá, e depois não dá certo lá, porque quem briga aqui, briga lá, vai voltar querendo que você engole ele na posição ministerial que ele recebeu lá. Aí eu já acho que tem que voltar para a escola dominical outra vez, tem que voltar para o culto de doutrina, porque aqui tem que esperar o tempo de Deus. Não, pelo amor de Deus, não pule na capa de Elias, espera a capa cair. Deus tem um tempo para todas as coisas, e o investimento de Deus é a longo prazo. Shanai de Kobe Asurev Astanderegema Suiga. Deus deu discernimento a Paulo. Paulo bateu os olhos naquele menino e disse: Deus tem negócio com esse moço. E aí eu quero, como pastor, não estou muito velho, 50 anos, 51 anos, né? Eu estou mais ou menos, né? Até tinha um pastor que ele falou que depois de 50 anos, se você acordar, não sentir dor em lugar nenhum, é porque você morreu. Então eu já estou começando a sentir dor, assim, depois de 50, né? Mas já estamos no ministério há uns 30 e poucos anos. Irmão, Deus precisa dar uma visão espiritual a nós, líderes, porque Ele tem os homens e as mulheres que Ele vai usar no nosso meio. É só uma questão de discernimento espiritual para você ver quem é. Porque aqui quem Deus deu tem mesmo, quem Deus não deu não tem. Aleluia. A quem Deus deu tem, quem Deus não deu não tem. Quem está entendendo aí? Se Deus deu, seu coração está fervendo. Aleluia. E Deus é um Deus de investimento a longo prazo. Paulo olha para Timóteo e diz: Deus tem negócio com esse menino. Irmãos, e dali para frente, você me desculpa que é uma escola bíblica, eu tenho que dar um estudo bíblico. Eu fico meio empolgado, começo a pregar. Mas também eu nunca vim aqui, só hoje, vocês me toleram. Irmãos, aleluia. Que Deus nos dê o discernimento espiritual. Porque dali para frente, irmãos, Paulo cuidou de Timóteo, como dizendo, a minha esperança está aqui. Aleluia. Como é bom quando Deus dá a capacidade da gente visionar pessoas que vão nos substituir. Irmãos, a igreja é o único lugar no mundo onde eu não posso dirigir um ministério solitário, eu preciso de companheiros. Prepare alguém para ficar no seu lugar, porque você não é eterno. A igreja não pode ter um professor de escola dominical só, a igreja não pode ter um só que mexe no som, a igreja não pode ter um tesoureiro só, um secretário só, a igreja não pode ter um superintendente da escola dominical só. Aqui nós precisamos de companheiros do nosso lado. Gere obreiros ao longo do tempo, porque se a oportunidade chegar, não vai dar tempo para preparar. A oportunidade não espera preparar. Esteja preparado, Deus pode precisar de você. E eu não estou fora do assunto não, porque é o Espírito Santo que trata desse assunto de chamar homens e mulheres para o reino de Deus. Enquanto eu estou pregando, Deus está confirmando a chamada de pessoas aqui, e você vai sair daqui adorando a Deus, dizendo: não, Deus realmente me chamou. E Paulo então foi cuidando dele, sem ter medo. A gente não precisa ter medo, irmão. Eu posso falar, irmão, com liberdade aqui hoje? Posso, não posso? O pastor presidente saiu ali, mas deixa eu ficar aqui com liberdade. Tem pessoa, me empresta essa cadeira um pouquinho, que quando alguém começa a crescer perto dele, ele pisa no camarada. Ele fala assim: o irmão não quer ir para Rondônia não, irmão? Diz que lá está bom, tem muito trabalho lá. Irmão, eu estou sentindo do irmão ir para o Japão. Medo do sujeito crescer. Alguém fala: cuidado, viu, pastor? Está crescendo muito, hein? E aí, o sujeito assenta numa cadeira, todo mundo chega perto dele, ele pisa no camarada, pisa aqui, pisa ali. E ele quase... Mas deixa eu te falar um negócio. Se foi você que se assentou nesta cadeira, você assentou-se nessa cadeira, arruma uma corda de bacalhau, aquela fita crepe largona, e te amarra aí, aperta você aí, porque eles vão querer te tirar, e você corre risco.
Agora, se foi Deus que te plantou, desculpa, se foi Deus que te plantou, acalma. Árvore que Deus planta, ninguém corta. Construção que Deus constrói, ninguém derruba. Deixa crescer perto de você, o ministério é seu, a obra é tudo que Deus te deu. Deixa crescer perto de você. Esta cadeira não será de ninguém. É, pastor, mas tem um detalhe. Me desculpa, eu estou andando aqui. Tem um detalhe. Me disseram que eles estão de olho nesse trono. Meu amigo, se você tem promessa de assentar em algum trono, em algum lugar, fique calmo. É, pastor, eu tenho promessa, mas ainda não estou sentado onde Deus me pôs. Fica calmo. Porque é melhor você ter chamada, ter unção, ter vocação e não ter trono, do que ter trono, não ter unção, nem chamada e nem vocação. Fique onde você está. O dia que Deus precisar de você ali, Ele que põe. Quem entendeu, glorifica a Deus. Porque aqui ministério não é com manobra, jogo de cintura e jeitinho brasileiro. Aqui ministério é o Espírito Santo que põe, assenta no trono e ninguém arranca. Quem entendeu, diga glória a Deus. Eu estou com vontade de dar uns 30 segundos para você adorar. Tem obreiro batizado com o Espírito Santo aqui, eu sei que tem. Aleluia, quem pode adorar ao Senhor, Ele está presente neste lugar. Mas vamos lá. Paulo daí para frente cuida de Timóteo sem medo, irmãos. Sem medo. Olha para cá. Sem medo. Timóteo agora é uma plantinha tenra. Quando Paulo disse assim, Timóteo, quando você for colocar alguém no ministério, não coloca obreiro que seja muito novo, não, neófito. A palavra neófito, termo do grego, neófitos. Plantinha tenra, plantinha nova. Alguém que já esteja mais maduro mesmo, assim com uma experiência, para ele poder suportar. E Paulo vai cuidando daquele menino. E Paulo agora está para morrer, como eu disse na abertura da minha palavra. E Paulo sabe que repousava sobre os ombros de Timóteo a responsabilidade da nova geração. A sequência da obra dependia de Timóteo. Os hereges, os apóstatas, os desafios internos e os desafios externos. E além disso, irmãos, Timóteo tinha que conviver com aquilo que eu convivo e com você convive, com a nossa humanidade. Irmãos, para mim um dos maiores desafios do ministério é conciliar homem de Deus, profeta, cheio do Espírito Santo, etc., com humanidade. Como assim, pastor? Eu prego quase todos os dias, mas vai lá em casa, me escuta orar. Eu tenho dia que eu dobro o joelho no meu escritório, no meu quarto, e grito a minha mulher, Eunice, vem cá. O que foi, Jander? Ela vem com a mão molhada, às vezes está lavando uma vasilha, uma roupa. Eu digo, põe a mão na minha cabeça aqui. Ora para mim. Estou ruim demais. Nossa Deus, não achei um versículo aqui nessa Bíblia. Ou é só lá em Minas que acontece isso? Aqui no São Paulo acho que não tem esse problema, não, né, pastor? Não, né? Aí quando eu saio, ela fala assim, não, Jander, fica calmo, Deus vai te abençoar. Quando eu saio, Deus fala comigo assim, eu deixo você sentir assim, para você entender que quem é na sua vida sou eu. Aleluia. O dia que eu subi essa escada aqui, ó, aquela escada ali, para pregar aqui, a minha barriga não doer, a minha mão suar, não suar, eu posso fazer outra coisa, menos pregar. Porque o dia que eu fizer isso, eu estarei me sentindo muito seguro. Por isso que tem muita gente que colocou o ministério no piloto automático. Ele já pregou até hoje, deu certo, então não precisa preocupar muito. Põe o playback, canta em cima, já deu certo, então não esquenta muita cabeça não.
Eu quero te dizer que o dia que você subir aqui, sua mão gelar e sua barriga não doer, você está confiante demais. E aí é possível que nós estivermos assim, nós vamos ser transformados nos profissionais da fé, os profissionais do púlpito. E aqui ministério não é profissão não, meu amigo. Ministério aqui é pregar com os olhos marejados. E a cada dia ter, aleluia, a dependência do Espírito Santo, para subir aqui e dizer, eu dependo de Deus. Você não é ser sobrenatural, não. Você é homem. Tem dor de barriga, dor de cabeça, vontade de voltar atrás, vontade de desviar. Eu duvido se tem alguém aqui que não tem vontade de voltar atrás. Eu tenho. Só que não volto. Porque ele é mais forte do que eu. Lembra de Moisés? Eu estou virando uma miscelânea na minha mensagem aqui. Se for analisar minha pregação de forma homilética, eu já ganhei, 2. Mas deixa a homilética guardada na gaveta e deixa eu falar uns negócios aqui. Deixa assim eu falar uns trem aqui. Eu fico vendo Moisés, irmão, desviado. Senhor, quero conversar com o senhor. Pois não, meu filho. Eu queria que o senhor me matasse. Eu não estou entendendo. Ele falou, eu não aguento mais esse povo. Não, me mata. Eu não aguento. E Deus não atendeu Moisés. Por 3 motivos, pelo menos. Primeiro, não matou Moisés, aleluia, porque o povo precisava dele. Não matou Moisés, porque o Josué não estava pronto. E não matou Moisés, porque ninguém interrompe o que Deus começou. Quem vai por fim no seu ministério não é você. O que começou é Deus que interrompe. Então receba esta palavra de Deus para a sua vida esta manhã. Aprenda a conviver humanidade com chamada. Eu me lembro que numa escola bíblica na cidade de Caratinga, Minas Gerais, ministrava o pastor Antônio Gilberto. E ele disse, olha, nossa chamada, nossa espiritualidade, nossa unção, nosso ministério, não nos isenta de continuarmos sendo seres humanos comuns. Ninguém aqui é ser sobrenatural não, irmão. Fico doido para chegar em casa, tirar a gravata, jogar esse paletó para um canto, tirar o sapato, botar uma sandália havaiana no pé. Pegar uma camisa daquela de vereador com uns buraquinhos para você ficar bem à vontade, um troço feio. Mas você é isso. Aleluia. Você é esse ser humano. Não precisa pensar que você é um mega, não. Que você é grande, não. Que você é estrela, não. Que você é sobrenatural, não. Você é ser humano comum. E aí a excelência do ministério está em vaso de barro. Ele usar gente tão pequena para a glória dele. Então não sei se você está entendendo. Eu acho que o grande desafio do ministério é continuar ser humano e instrumento nas mãos de Deus. Porque Deus é especialista em usar coisa pequena, né? Eu estava outro dia na consagração lá na minha igreja, lá em Ipanema, quarta-feira, orando lá de manhã e meio ruim, pastor. Falando, Jesus, por que o senhor não me atendeu nisso, Jesus? Não sei o quê. Eu, uma murmuração na oração, eu. E a minha esposa do lado. É que não sei o quê, que eu estou buscando por isso, não sei o quê. Aí eu parei um bocadinho, escutei a irmã Maíldes orar atrás de mim. Uma irmãzinha morena, negra. Jesus, manda cliente, Jesus, para comprar as bananas lá da feira do Paulo, Jesus, do meu esposo, que as bananas vão estragar, Jesus, manda. Me deu uma vergonha, minha cara queimou, comecei a chorar, enfiei a cara lá, não falei, não, Jesus, tem misericórdia de mim. Aí da semana seguinte encontrei o irmão Paulo lá em casa. O irmão Paulo chegou lá, o esposo dela, com um envelopinho na mão. Ele falou, glória a Deus, pastor, Pai do Senhor. Eu falei, Pai do Senhor, irmão Paulo, o que foi que o senhor está tão alegre? Pastor, acabei de vender as 2 pencas de banana, completei os R$50, para o senhor mandar para aqueles meninos lá do Haiti, pastor. Oh, meu Deus, vamos abençoar lá. Aleluia. O Deus grande que usa coisa pequena. Aleluia. Quando eu cheguei em casa de noite, pastor, na igreja à noite, irmão Paulo está com um sorriso 15 para as 3.
Eu falei, o que foi, irmão Paulo? Ele falou, pastor, glória a Deus, comprei uma caixa de engraxar sapato hoje, pastor. Escrevi nela, Deus é fiel. Todo o dinheiro que entrar nela, pastor, esse engraxar é para a obra missionária, pastor. Eu não tenho nada aqui mesmo, então tudo é para a obra de Deus, é para a obra missionária. Aí Deus comunicou ao meu coração aquele negócio, que a obra de Deus é feita pela promessa dos ricos e pela fidelidade dos pobres. Deus chama gente pequeno para ajudar e fazer a obra dele, no sentido de que o nome dele seja glorificado através de seres humanos comuns, como eu e como você. Aqui eu não tenho a necessidade de ser o melhor, o the best. Não, eu não tenho a necessidade de ser o melhor. Eu não tenho a necessidade de ser o mais famoso. Eu não tenho a necessidade de ser o mais conhecido. Eu não tenho a necessidade de ser o mais aplaudido. Eu tenho a obrigação de ser o mais santo, a obrigação de ser o mais fiel e a juntar humanidade com espiritualidade. Eu estou gostando aqui porque os obreiros aqui dão glória a Deus. Eu fui pregar num lugar, cadê o irmão do som? Para ele me dar só retorno um pouquinho mais aqui. Deus te abençoe, depois eu te dou um abraço. Veja bem, fui pregar num lugar, Deus me abençoou tanta mensagem, o pastor falou, pastor, estou muito feliz, Deus usou o senhor muito. Eu falei, por que, pastor? Jesus quase batizou um presbítero aqui com o Espírito Santo. Eu falei, o que é isso, rapaz? Não, quase batizou, porque o homem é frio demais. Meus irmãos, Deus quer ajuntar a humanidade com espiritualidade. Volta a chorar, meu filho, tira esse lencinho para fora. O Timóteo, Paulo tinha preocupação com ele, porque Paulo queria cuidar dele, porque sabia que a próxima geração dependia dele. E Timóteo era introvertido, meio acanhado, tinha um problema de estômago, problema de saúde, era meio assim, acanhado, aí por isso que Paulo falou, Timóteo, desperta o dom de Deus que é em ti, meu filho. Você já era para ter dado um glória. Ô pastor Falcão, puxa o meu paletó quando for a hora de eu parar. Meu Deus do céu, até 11h10, ainda tem 25 minutos. Vocês aguentam mais um pouquinho? Vamos lá? Aleluia. Desperta o dom de Deus que há em ti. Tem cuidado de ti mesmo, Timóteo. Aleluia. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, não, Timóteo. Mas um espírito de fortaleza, Timóteo. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Tem uma mensagem que eu prego. Deus me deu essa mensagem, eu preguei ela nos Gideões Missionários no ano passado, no dia 30 de abril, no ginásio não, naquele pavilhão. Sobre o pecado da insensibilidade. Eu estou falando a um público que corre o maior risco do mundo de nos acostumarmos com Deus. Quando Paulo disse, tem cuidado de ti mesmo, Timóteo, isto é, cuida bem da tua comunhão com Deus. Pelo amor de Deus, desliga esse celular, esse computador, se tranque no quarto. Fique sozinho. Tanto despacho, tanta demanda, tanta gente à sua volta, e Deus está dizendo assim, meu filho, eu tenho 3 filhos. O do meio estuda na cidade de Petrópolis, estudante de medicina. Me ligou, pastor Jorge. 11 horas da noite. Como é que filho que mora em república, estuda fora, liga 11 horas para a casa do pai? Alguém sabe? Você conhece essa musiquinha? Eu acho tão bonitinha essa musiquinha, né? E do outro lado alguém com uma voz, tão bonita a voz daquela moça, senhora, fala assim, chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Ela é tão simpática, né? Aí, do outro lado alguém com uma voz grossa como a minha, falou, papai é Gustavo, bênção. Eu falei, meu filho, Deus te abençoe e tal. E aquela noite o Gustavo estava empolgado, irmão. Ele conversou uns 20 minutos, uns 20, 25 minutos. Falou. Por final eu falei assim, meu filho, vamos ao que interessa. Você está precisando de quanto? Você está rindo que nem você, né? Eu falei, você está precisando de quanto? Nessa noite o Gustavo me quebrou. Ele falou, interessante, papai. Hoje eu não te liguei para pedir dinheiro. Eu te liguei porque me deu uma vontade de ouvir sua voz.
Aramandarachúria. Naquele momento, pastor, o Espírito Santo falou comigo. Eu estou desse jeito com muitos crentes que só ligam para mim querendo, me dá, me dá, me dá. Mas eu estou querendo gente que vem para a minha presença dizendo, não me dá, simplesmente a tua voz é suficiente. A tua voz é suficiente. Quem pode adorar ao Senhor nesta noite? Nunca se viu tão pouca gente na presença de Deus. Se tranque na presença de Deus, se jogue na presença dEle. Mas Deus, pastor, o que eu vou falar com Deus? Nada, vai só para a presença dEle, vai para lá. Jesus disse em Mateus 6, quando quiser falar, orar, entra para o teu quarto, tranca a tua porta. E o teu Deus que te ouve em secreto, pastor Joel? Não, o teu Deus que te vê em secreto. Fica lá. Fica sozinho. Fica lá. Estou te esperando lá. Deus me manda dizer aqui. Estou te esperando lá. Tem cuidado de ti mesmo, cuida da tua comunhão com Deus, cuida da tua intimidade. E aí eu quero usar uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes, naquele livro de Pastor a Pastor. A frase é de outra pessoa, que ele disse o seguinte: você não conseguirá ser nada mais e nada menos diante da multidão, além daquilo que você é a sós com Deus. Eu vou repetir, você não conseguirá ser nada mais diante da multidão, nada mais e nada menos diante da multidão, além daquilo que você é a sós com Deus. O camarada está frio, igual um picolé lá no banco, dá um microfone para ele, ele arrepia todo e diz: ei irmão, você está frio, dá glória a Deus aí. Você também estava. Então você quer chegar aqui, cantar e ver o povo adorar? Quer chegar aqui, pregar e ver o povo chorar? Vai para a presença de Deus, fica sozinho lá, deixa Deus te arrebentar, deixa Deus te quebrar, deixa Deus te detonar, deixa Deus te arrebentar. Depois vem para cá. Eu sou aqui aquilo que eu sou a sós com Deus. Eu ainda sou de uma igreja que acho que vida com Deus tem a ver com sucesso no ministério. Sabe qual é o problema, pastores? Falo aqui como um menino, diante de grandes homens de Deus, que servem para ser meus pais e possivelmente, quem sabe, alguns avós. Muitas das vezes, nós valorizamos mais a obra de Deus do que o Deus da obra. Muitas das vezes, a vinha de Deus vale mais do que o Deus da vinha. Eu quero te dizer que, acima de tudo, é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Vida de comunhão com Deus está acima de sucesso. Vida de comunhão com Deus está acima de Instagram, está acima do WhatsApp. Vida com Deus está acima de Facebook. Vida com Deus está acima de flashes e aplausos. Vida com Deus está acima de palco, porque na realidade Deus não nos quer no palco, Deus nos quer no altar. Porque o palco dá aplauso, o altar dá vida com Deus. Palco dá glamour, altar da comunhão com o Espírito Santo. Então Deus nos trouxe aqui para dizer: tem cuidado de ti mesmo, Timóteo. Lá naquela galeria, lá o povo sente a presença de Deus lá em cima, irmão. Aqui no meio sente a presença de Deus aqui, e aqui embaixo. E aqui nesse púlpito, Deus está falando ou não? Chureceu, onde gava shoba nagasui de galachara rabaga.
E Paulo sabia, Timóteo, você é a minha esperança. Confia a homens fiéis. Preste atenção. Confia a homens fiéis. Para ser companheiro seu. Você sabe por quê, irmão? É uma mensagem, não sei, talvez eu prego ela tarde, não sei se eu vou falar aqui, não sei onde. Aqui eu estou só para obedecer. A terceira geração sempre deu problema para Deus, irmão. Abraão, fogo puro. Altar, poço. Isaac, mais ou menos. E o Jacó? Camarada deu uma canseira para Deus, irmão, 20 anos. Dá trabalho para Deus não, filho. Está dado o recado? Amém? Porque Deus não vai abrir mão de você. Mesmo que você fica 20 anos, Ele vai te pegar, você vai ter que voltar de onde você saiu e ainda vai ter que ficar sozinho com Ele. E na madrugada Ele vai perguntar o seu nome. What's your name? Qual é o seu nome? Se for hispano, diz, qual é su nombre? Em português, qual é o seu nome? Meu nome é Jacó. Ah, tudo bem. A partir de hoje não vai ser. Tocou na juntura dele, ele... Alguém encontra com ele. Pai do Senhor, Jacó. Pai do Senhor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ô, Jacó, parece que você está andando diferente. Esquisito. Você não andava assim, não. Eu falei, não, eu sempre andei assim, não preocupa não. É. Mas Jacó, conta aí. Não, está tudo ok, it's ok, very good. Está tudo bem. Não, rapaz, conta, Jacó, aconteceu alguma coisa com você. Irmão, me desculpa, porque a ética, eu sou professor de teologia também, a ética diz que eu não posso bater no púlpito, não posso pular, não posso andar. Deixa a ética ali, arruma um lugar para guardar ela aí, deixa eu dar meus pulinhos aqui. Você está rindo que você não sabe o aperto que eu estou, né? Eu nunca preguei aqui. Ô Jacó, conta, o que foi com a sua perna? Não aconteceu nada. Não, Jacó, conta. Eu falo, já que você está insistindo muito, eu vou contar. Eu encontrei com Deus, Ele mudou o meu andar. Ele vai te pegar, mas Ele vai te pôr nos trilhos. Quem está entendendo, joga esta mão para cima e dê glória a Deus. Aleluia. Aí, você quer ver? Moisés, homem lá do topo do monte. Josué, ia só até no meio. Cadê a geração depois de Josué? Juízes 2:10. E morreu Josué e toda a sua geração. Levantou uma geração que não conhecia o Senhor e nem os seus feitos. Acabou, Deus teve que levantar juízes. Você quer ver? Elias, fogo puro. Eliseu, porção dobrada. Cadê a geração depois de Eliseu? Davi, homem segundo o coração de Deus. Salomão, foi no pico. Roboão, filho de Salomão, dividiu o reino, 2 tribos para o sul, 10 tribos para o norte. Cadê? Paulo, nem precisa falar. Timóteo, aí ele está falando, Timóteo, eu fui, você está no meio. Prepara a próxima. Ei, eu sou assembleano há 43 anos. Nós estamos recebendo a terceira geração de pastores, de obreiros. Irmão, eu estou preocupado demais. Porque é uma geração complicada. Muita fumaça, pouco fogo. Muita cantarola, pouca adoração. Muito vire para o seu irmão e enfia o dedo, não sei, no nariz dele, no olho, sei lá onde, no ouvido. Pouco quebrantamento. Muito rodopio, muito golpe de Kung Fu, pouca confissão, pouca lágrima. Muito pregador, pouco profeta. Muito templo, pouca glória. A era de Laodiceia. Deus vai dar uma sacudida, irmão. Porque nós não vamos perder o trilho da história. A geração que vai levantar, Deus vai enchê-la com a glória e ela não vai fracassar. O negócio está meio estreito, né, pastor? A crente é uma beleza, irmão. A gente está apanhando, mas apanhando baixo. A gente fala, aleluia, Jesus, fala mais. Aleluia. O negócio está sério aqui esta manhã. Porque Deus nos ama. Tem cuidado de ti mesmo, meu filho.
Cuida bem de você. Você está cuidando muito dos outros. Cuida de você. Tem cuidado de ti mesmo. Tua vida de comunhão. Quantos capítulos da Bíblia você lê por dia? Mesmo, meu servo. Assim diz eu. Meu servo, eu estou querendo ouvir a tua voz. Como o Gustavo, filho do pastor Jander, disse para ele: papai, hoje eu não quero nada, só a sua voz. Ei. Glória a Deus. Eu fico pensando quando chega gente atrás para puxar meu paletó. Mas é 5 para as 11. Eu posso ir até 11h10? O meu sogro é pastor há 65 anos. Ele tem um versículo que está só na Bíblia dele, não está na nossa, não. É bem-aventurado o que fala pouco, que ele será chamado para falar outra vez. Versículo bom, né, pastor? Mas eu vou falar só o tanto que me deu. Aleluia. Deixa eu te falar um negócio aqui do fundo do meu coração, como pequeno servo de Deus, lá da roça. Quarta-feira eu estava no São Simão do Rio Preto, estrada de chão. Quinta-feira eu estava no Mantimento, estava assim de crente, ó. Pouco mais de 5. Deus está querendo gente que pare para ouvir a sua voz. Deus está te esperando lá. Lá onde? Você que sabe. Eu não sei onde você orava no início do teu ministério. Ele está te esperando lá. Quando para tomar decisões você orava antes. Agora não, já está tudo no Ctrl+C e Ctrl+V. Não vai não, filho. Aleluia. Aleluia. Deus está nos chamando à responsabilidade, Timóteo. Tem cuidado de ti, Timóteo. Cuida de você, Timóteo. E uma das coisas que você tem que cuidar, Timóteo, é da tua vida de comunhão com Deus. O regema suíde. Aleluia. Deixa eu te contar um negócio. Eu morava na cidade de Viçosa, morei lá por quase 9 anos. E foi um menino da presbiteriana congregar conosco, o Fábio. Depois de uns 3 anos na nossa igreja, ele viajando comigo, eu resolvi perguntar ao Fábio: Fábio, o que você está mais gostando na Assembleia de Deus? Ele tinha sido 10 anos de uma outra igreja tradicional, presbiteriana. Jesus batizou ele com o Espírito Santo lá e ele veio para a Assembleia. E ele já estava uns 3 anos conosco. E eu viajando com ele para a cidade de Lavras, eu falei: Fábio, o que você mais está gostando na Assembleia de Deus? O que mais te impressionou na Assembleia de Deus? Eu confesso para você, vou confessar meu pecado, que eu achei que ele ia falar que era das minhas aulas no seminário. Ele vai falar agora: pastor, as suas aulas do seminário são muito boas. É terrível que nós somos, né? Ruim. Aí ele falou: pastor, eu gosto de muita coisa lá, mas a coisa que mais me encanta na Assembleia de Deus é que o nosso pastor adora. Porque eu fui de uma igreja há 10 anos que eu nunca ouvi meu pastor levantar a mão e chorar. Lá na nossa não, ele levanta a mão, chora, fala um labacheia. Ei, o povo está de olho em você, meu filho. Se você chora, a tua igreja vai chorar. Carrega o lenço para a igreja, a tua igreja está de olho em você. Volta, volta, volta! Pastor, mas aqui eu tenho 40 anos de ministério aí. Você era para estar muito melhor do que há 40 anos atrás, chorando mais, falando mais língua, porque aqui não tem jeito de voltar atrás não. Aqui é crescendo, subindo, melhorando, a cada dia mais perto dele. Obrigado, irmão, minha teologia está indo embora. Opa. E Paulo está falando: cuida bem, Timóteo. Cuida bem de você. Eu não estou conseguindo sair daqui, vou voltar. Aí eu falei assim: ô Gustavo, você me desculpa, meu filho, o papai achou que você estava querendo alguma coisa. Ele falou: não, papai, hoje eu queria mesmo só a sua voz. Deu uma vontade de ouvir sua voz. Aí eu fico imaginando o crente, o obreiro na presença de Deus, sozinho, né? Apaga as luzes e fica lá. E fica lá. Aí daí a pouco ele vai entrando, sai do átrio, vai para o santo. A certa altura ele atravessa a cortina, porque ela já está aberta mesmo, né? Já está com rasgo, né? Quem está ligado já está dando glória. Aí lá no Santo do Santo, você não fala nada, você não grita, você não rola, você não esperneia, você só escuta.
Deixa Deus falar com você o que Ele está me mandando falar. Sabe a resposta que você precisa? Sabe a resposta que você precisa? Não está no monte na campanha de oração sozinho, não está lá na casa da irmã Maria que você liga para ela porque ela é usada em profecia. Não, a resposta que você precisa está na solidão do teu quarto, quando Deus está dizendo: cuida bem da tua comunhão comigo, porque eu vou te responder. Eu vou parar, já. Estou me sentindo na Assembleia de Deus, irmão. Posso tirar o paletó, pastor? Posso tirar o paletó? Precisamos voltar a pregar com os olhos marejados. Doutor John Stott disse o seguinte: você não tem que preocupar com quem entra e sai da sua igreja. Você tem que preocupar com quem entra e sai do seu púlpito. Você não tem que preocupar com quem está entrando e saindo da sua igreja. Você tem que preocupar com quem está entrando e saindo do seu púlpito. Porque o púlpito, nos últimos anos, ele virou uma passarela de desfile. Com cordão de isolamento, não chega perto de mim, não me toques. Aqui, irmão, pastor tem que ter cheio de ovelha, tem que misturar com o povo. O púlpito não é plataforma de aplauso. O púlpito é lugar de homens de Deus. Gente que dizima, gente que assiste escola dominical, gente que toma santa ceia, gente que está debaixo da autoridade do cajado do pastor. Ele não é pastor sozinho, ele tem pastor sobre ele. E Paulo está falando: cuida desse negócio, Timóteo, tua vida com Deus. Porque fazendo isso, você vai salvar tanto você, como aqueles que estão à sua volta. Como o meu tempo acabou, não vai dar para me entrar no capítulo, no segunda carta de Paulo a Timóteo. Hoje de manhã, quando eu orava lá no hotel, me preparava para sair, me lembrei de algo. Olha cá. Escuta aqui. Como eu fiz uma miscelânea mesmo, mas estou falando de Paulo a Timóteo, dessa questão do ministério, esse negócio de ouvir a voz de Deus, cuida bem disso. Deixa eu falar um negócio com vocês. Quem lembra de José lá na Bíblia, diga glória a Deus. Quem não lembra, disse misericórdia, estou ruim. Mas é todo mundo que lembra. Você lembra que o José já era governador do Egito, não é verdade? E você lembra quando os irmãos dele foram lá para comprar comida? O José reconheceu os irmãos, não foi assim? Tem história, né, pastor, de escolinha dominical de criança. E você lembra o que o José falou? O pai de vocês é vivo? Sim, senhor, é vivo, sim, senhor. O irmão de vocês mais novo é vivo? Que era irmão dele também, de Raquel, né? É vivo. Irmão, ele só não falou língua porque naquela época não era ainda batizado com o Espírito Santo. Porque se fosse hoje ele já fazia, ele já soltava um labacheia. Porque o pai dele estava vivo, né, irmã? E a irmã estava viva. Mas eu tenho certeza que lá dentro ele já disse: louvado seja o nome de Jeová. Aí você sabe a manobra que ele fez, prendeu o menino lá, aquele negócio todo, e mandou, ou melhor, ficou com o irmão e mandou buscar o irmão mais novo lá, o Benjamim, lembra disso? Quando chegou lá, falou: Jacó, o nosso pai, o governador lá do Egito, mandou, pastor, mais 5 minutos, hein? Tá certo? Meu Deus. O Jacó, nosso pai, o governador do Egito mandou buscar o menino aqui mais novo. O Jacó, irmão, chorou, mas chorou mesmo, que ele falou: as lágrimas descerei à sepultura. Lembra disso? Porque ele achou que Deus estava contra ele. Tem hora, irmão, que o negócio vai dando tudo errado, que você acha. Eu falei: peraí, Deus, não é o capeta que está contra mim, não, esse trem está dando tudo errado. Não é o diabo, não. Você acha que Deus está contra você. Está não, filho. Até aquilo que está dando errado, Deus tem o controle da história. Dá um glória aí. Deus tem o controle da história.
O que deu errado, Deus sabe a hora de dar certo, tá bom? E aí o Jacó, rapaz, falou, não, esse menino não vai não, já morreu o outro, e eu agora vou morrer com as lágrimas, eu não deixo esse menino de jeito nenhum. Mas aí, eu não sei se foi o Judá, eu não estou me lembrando bem, um falou assim, eu fico por fiador, se o meu irmão não voltar, o Benjamim, faz o seguinte, você fica com os meus 2 filhos. Aí convenceu o Jacó, esse garrafinho aqui está fechado, né? Convenceu o Jacó. Quando convenceu o Jacó falou, então tá bom, vocês vão lá, leva o menino, vai lá. Esse governador lá do Egito, não, é só para mim coisar aqui, só para mim fazer uma ilustração. Obrigado, querido pastor Jorge. Como esse governador lá do Egito deve estar muito estressado, eu vou fazer o seguinte, vou mandar umas coisinhas para ele. Leva essa garrafinha de bálsamo e leva essa garrafinha de mel e mandou umas outras coisinhas para ele lá. Como um bom mineiro, mandou uns outros trenzinhos. Quando chegaram lá no Egito, presta atenção nas minhas... Ele falou assim, quando chegaram lá, o pai de vocês ainda é vivo? Falaram, é vivo, sim, senhor. O José falou, deu outro glória lá dentro. Opa, meu pai está vivo. Diz a Bíblia que ele escondeu lá dentro, chorou, limpou o rosto e voltou para cá, com os olhos tudo vermelhos, mas de tanto chorar de alegria. Aí eu vou ficar no meio aqui, pastor, licença, só por causa dessas garrafinhas aqui. Eu estou meio cismado aqui, porque na primeira vez que eu venho, eu não sei o que pode fazer, o que não pode. Aí a gente fica com medo de apanhar. Aí o seguinte, que de mineiro sabe como é que é, né? Aí chegaram lá, o José falou, o pai de vocês é vivo? É vivo. Inclusive ele até mandou as coisinhas para o senhor aqui. Eu escutei o senhor pregando na internet, eu achei bonito. Mas é ele, o senhor que deu estudo, né, aqui ano passado? Eu ouvi as mensagens do senhor. Muito bom. O Jacó falou, os meninos falaram, ó, esse vinho, esse bálsamo aqui é para o senhor, essa garrafinha de mel, esses trenzinhos aqui, tudo é para o senhor. Eu fico imaginando a cara do José, governador do Egito, roupa de Egito, pintura de Egito, anel de Egito, cordão de Egito, sapato de Egito e coração de israelita. Você não pode mudar não, filho. Não muda não. Deixa que aí dentro desse coração continua o Josézinho, filho de Jacó. Mudaram a tua roupa, mas não pode mudar o teu caráter, a tua personalidade, tu tem que continuar o mesmo. Aí eu fico imaginando aquele monte de gente lá, o José abrindo a garrafinha de mel, enfiando o dedo, dando uma lambidinha. E ele falando, meu Deus do céu, aqui nesse Egito tem muito mel. Mas eu vou falar com vocês, mel igual da casa de Jacó não tem não. Abriu, lambeu. O que é isso aqui? É bálsamo. Abriu, cheirou. Aqui no Egito pode até ter perfume importado, mas bálsamo igual da casa de Jacó não tem não. E eu imagino que quando ele lambeu o mel, cheirou o bálsamo, ele se reportou à sua infância na tenda do velho Jacó. Eu lembrava, Aramassúbia, eu estou lembrando aqui quando a minha mãe me dava banho e passava esse bálsamo aqui. Quando ela me dava no café da manhã esse mel. Aqui no Egito pode ter muita coisa importada, mas o mel da casa de Jacó e o bálsamo da casa de Jacó não tem igual não, filho. E eu fico imaginando que ele pegou aquelas garrafinhas, guardou no armário e falou, aqui ninguém mexe. Essas garrafinhas aqui ninguém mexe. Isso aqui é meu. Você lembra quando você morava na roça, ganhava uma maçã, uma goiaba grande? Que não queria dar para ninguém, como é que você fazia? Cuspia nela. Você está rindo porque você já fez isso. O José falou, aqui ninguém toca, é mel da casa de Jacó, é bálsamo da casa de Jacó, aqui ninguém toca nesse trem aqui, ninguém, isso aqui é meu, isso aqui é, eita Deus, Deus me pega aqui esta manhã, para te dizer, eu não conheço ninguém aqui, mas Deus me manda dizer, volta a sentir o sabor do mel da casa de Jacó, volta a sentir o cheiro do bálsamo da casa de Jacó. Tu está muito acostumado com perfume importado, tu está muito acostumado com perfume com mel, construído, feito com material que não é genuíno.
Lembra de quando você tinha tempo para Deus. Lembra quando você parava para ouvir seus colegas, porque agora tem gente que não para ouvir mais. Se você é pregador, não para ouvir outro. É ensinador, não para ouvir outro. Você não sabe tudo não, meu filho. Volta para o banco, tem alguém para te ensinar alguma coisa. E outra coisa, eu não sei quem vai pregar aqui depois de mim. Irmão, eu não vim aqui para competir, não. Nós não somos competidores, nós somos parceiros. Cada um Deus usa de uma maneira. Senta para ouvir, rapaz. Para comer o mel da casa de Jacó, o bálsamo da casa de Jacó. Volta lá, volta! Fica de pé comigo adorando a Deus. Fica. Tem cuidado de ti mesmo, Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo. Escuta aí. Quem já morou na roça aqui, levanta a mão. Já morou em zona rural? Todo mundo, quase, inclusive eu. 90%. Lembra quando você morava na roça? Vinha a pé para a igreja, pezão no chão, trazia num embornal. Quem já usou um embornal aqui, levanta a mão. Meu sentimento, meu filho, você usou uma coisa feia demais. Eu também usava. Era muito feio, mas a gente usava, né, pastor? A avó fazia para mim, daquele pano de casimira, que tem que não rasgava, que tem doido. Você botava um sapato dentro da bolsa, vinha para a escola dominical, vinha para a igreja, pastor. A pé. Na entrada da rua, lavava o pé numa bica, na entrada da rua. Chegava lá na escola dominical, os irmãozinhos já estavam cantando assim. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus. Pois eu criei em sua morte e sua cruz. Cante comigo. No Senhor só confiando, neste mundo viverei. Em tua ó glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. Como os anjos que o louvam. Segura aí. Entoando a... Quando você chegava lá, estava cantando assim, você já arrepiava todo aquele sapato feio no pé, lavou na bica, mas você já arrepiava todo, já soltava um labaxé, já falava língua. Hoje não. Você chega no vidro elétrico, no ar-condicionado, na direção hidráulica, não é verdade? Com perfume importado, dividido no cartão. Tudo muito bonito. E quando você chega na igreja, o povo está cantando, vai chover. Chover, nem pingo, nem vai chover, vai chover, receba aí, eu declaro. Mas você chega, irmão, para cair, para dar um glória. Depende, irmão, de cair um pedaço do céu. Meu filho, volta a sentir o gosto do mel. Os tempos mudam, o evangelho continua o mesmo. As verdades de Deus são verdades inegociáveis, intransferíveis, imutáveis. Quem crê nisso, joga esta mão para o céu e diga glória a Deus. Lá do início, eu lembro da tenda de Jacó. Quando eu era cheio de sonhos. Eu era cheio de sonhos, tinha muitos sonhos. Lá na tenda, minha mãe me dava esse mel. Agora você parou de sonhar. Volta lá. Não é o fim. Deus tem muita coisa. Sinta o saborzinho esta manhã. Pai, no nome de Jesus, eu quero te adorar pela tua presença. Que a tua graça seja derramada sobre este ministério, sobre esta convenção. Senhor, e como Paulo disse a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Ajude-nos a cuidarmos de coisas elementares que não podemos negociar. Senhor, encha-nos da tua glória, da tua graça. Dá-nos a simplicidade do evangelho para fazermos a diferença, Senhor. Assim, Deus, eu te agradeço por esta manhã de presença do Senhor e te adoro no nome de Jesus. Quem pode dizer amém?
Quem pode dizer glória a Deus? Pode se assentar e muito obrigado. Ok, obrigado. Meus irmãos, vamos voltar a Timóteo. Vamos ler novamente, não agora, o capítulo 4, versículo 16, que diz: tem cuidado de ti mesmo, e da doutrina. Vamos agora para aquele primeiro texto que nós lemos na primeira fala. Na primeira fala, que foi segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, de 1 ao 5. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, 4, de 1 ao 5. Vamos repetir uma leitura que fizemos na primeira parte, porque eu acabei ficando preso aqui mais nesta chamada de Timóteo e nesse foco de Paulo aconselhando-o no sentido de cuidar da sua relação com Deus. Mas vamos agora na segunda epístola. Conjuro-te, capítulo 4, 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Permaneça com a sua Biblinha aberta, você pode se assentar. Nós temos nesse momento ainda um grupo menor, porque alguns irmãos saíram, né, ou estão retornando. Mas eu queria chamar a sua atenção para nós prosseguirmos aqui algumas ideias, e possivelmente eu passo um pouquinho aqui pela apostila, que é a doutrina do Espírito Santo. Eu acabei não conseguindo chegar lá de forma direta, mas as nossas escolas dominicais e os nossos seminários estão insistindo em ensinar sobre a doutrina do Espírito Santo. Isso é super importante, é condição, como se diz no latim, sine qua non, né? Sem a qual não, porque a presença do Espírito Santo é que mobiliza a igreja. Mas como nós estamos falando para uma maioria, ou para todos os obreiros da casa do Senhor, me veio o desejo de compartilhar desta preocupação de Paulo. Vamos voltar aqui, porque a gente deu uma parada. Vamos ligar de novo o ônibus, vamos sair devagarinho, né? Nesse primeiro momento, eu mostrei a preocupação de Paulo ter esse cuidado no sentido da sua vida pessoal, do seu relacionamento com Deus, a sua chamada, e esse cuidado que ele deveria ter. E eu descubro, irmãos, que a preocupação de Paulo, ele queria que Timóteo tivesse pelo menos 3 coisas muito excelentes, ou muito, assim, eu diria, coisas especiais do seu ministério, para que ele pudesse ir até o fim. Eu estava ouvindo o Dr. Russell Shedd, e ele falou uma coisa interessante, um dos maiores teólogos do nosso tempo, vivo, né, ainda. Ele disse que um pesquisador da Bíblia, um pesquisador cuidadoso, fez uma análise de todos os personagens da Bíblia, dos instrumentos de Deus, dos homens instrumentos de Deus, e chegou a uma triste conclusão, que somente 20% destes chegaram bem até o fim. Eu achei isso um tanto assustador. 80% teve algum problema no percurso. E o que Paulo estava querendo mostrar a Timóteo, irmãos, que eu falei no início, que o negócio não é começar bem, o negócio é terminar bem. Não é só começar bem, é terminar bem. E eu vejo escondido atrás dos conselhos de Paulo a Timóteo, que Paulo queria que Timóteo tivesse um ministério de excelência, que ele deveria colocar o coração naquilo que ele estava fazendo, excelência. Nós somos muitos do improviso, não é verdade? Nós gostamos de improvisar muito. Mas aquele que trata do ministério, ele tem que saber que o ministério é algo excelente.
Eu acho que isso procede. Eu li, não sei se foi na revista Ultimato, aquela lá de Viçosa, que convidaram ao Dr. Billy Graham para que ele se candidatasse a um cargo nos Estados Unidos, da presidência da República dos Estados Unidos. E ele disse: eu não me rebaixaria a tal nível. Eu quero te dizer que o seu ministério, ele é tão excelente, que não há cargo nessa nação que você poderia trocar a sua chamada, a sua vocação, por nenhuma função aqui nesta terra. Eu tenho uma frase que eu acho que essa eu não copiei de ninguém não, essa é minha. De todos os privilégios que um ser humano pode ter, o maior privilégio é o de ser chamado para ser profeta, para ser servo do Deus Altíssimo. É um privilégio incomparável, e nós precisamos fazer isso com excelência. Eu acho que eu não vou ser aqui um tanto presbiteriano, mas o reverendo Hernandes Dias Lopes, naquele livro de Pastor a Pastor, quem leu deve conhecer aí, ou alguém já ouviu falar, acho que vale a pena ler. Ele disse que a chamada de Deus na vida de um homem, pastor, me ajuda aqui alguém aqui, por favor. A chamada de Deus na vida de um homem, faz assim com o braço, assim, para frente um pouquinho. A chamada na minha vida, na sua vida, a chamada de Deus na vida de um homem, são como algemas invisíveis. Eu vou repetir. A chamada na vida de um homem é como algemas invisíveis. Fica aí. Deus está aí, você está aqui. Tem hora que você estou fora. Quando você menos sente, você é arrastado para perto dele. Não tem como você pular fora, não tem como você escapar. Ele te chamou. E olha que não chamou de hoje não, tem muito tempo. Os meus olhos te viam quando você era uma substância sem forma. Salmo 139. Quando você era uma gelatina no ventre da sua mãe, os olhos do Senhor já te viam e já apontava e dizia: meu, chamei, porque eu provo isso. Eu não estou falando em predestinação, eu estou falando em chamada. Jeremias 1:4, aleluia. Antes que te formasse no ventre te conheci, às nações te dei por profeta. Onde eu te mandar, tu irás. O que eu mandar você falar, você vai falar. Não temas diante deles, porque eu te coloco como um muro de bronze. A chamada de Deus é um negócio inexplicável. Se nós pedimos os preletores, os pastores, a diretoria da convenção para explicar o que é uma chamada e o que é unção na vida de um homem, é inexplicável. Deus chama, chamou, e aí você está com uma marca na sua alma, aleluia, como algemas. Se você tenta fugir, não consegue. De repente, você se vê aos pés dele novamente, dizendo: Deus, vou continuar, não tem jeito, obrigado. Excelência. Pastor, quem nunca passou por isso aqui, pastor Francisco? De sair de casa e dizer: hoje é a minha última reunião ministerial, vou entregar minha credencial, não quero mais círculo de oração, não quero mais pregar, não quero mais ser pastor. E quando você chega na porta da igreja com esta sinistra ideia, alguém encontra com você com um sorriso nos lábios, diz: a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Que prazer reencontrar o irmão. Eu saí de casa e falei: Deus, se é para aquele pastor orar por mim, eu vou encontrar com ele na entrada da igreja. E você está dizendo: tadinho, eu estou querendo pedir para ele orar por mim, né? Você pensa lá dentro do seu coração, né? Pastor, eu quero que o senhor ore por mim, pastor, porque o senhor orou para minha filha, ela estava desenganada, e aí, pastor, Jesus curou ela, e tal, e aí ela vai dando um testemunho, e você vai dizendo: eu estou precisando de oração, não quero mais. Lá pelo meio do culto, você já está cantando assim: se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo. Espera aí, mas você não falou que ia parar e era o último culto seu e ia voltar atrás? Eu falei, mas vai parar? Ele falou: não, espera mais um pouquinho. Se lá para o deserto Jesus me quer
Quem sabe é o teu retrato, a última escola bíblica que você falou que viria, não é verdade? É a última reunião convencional que você ia participar, não é? Deus já te pegou, já te balançou, já falou: meu filho, não é assim não, você está algemado em mim, não tem como você escapar, eu tenho negócios contigo, aleluia, o plano é maior ainda. No final dessa escola você vai estar dizendo: se Cristo comigo vai, eu irei, porque a tua chamada é algo excelente. Oh glória! Eu não sei se eu peço desculpa ou só justifico. O dia que o Flávio me ligou, quem que é o Flávio, o pastor Flávio? Não sei. Eu falei: ó, eu sou ruim para esse negócio de escola bíblica, eu não consigo dar estudo bíblico lendo e falando os negócios, os tópicos. Eu vou me enrolar todo, eu vou começar a pregar. Ele falou: não, vem pastor, não tem problema não. Então você... Eu não estou conseguindo ficar lendo muito aqui. Eu estou conseguindo, assim, eu quero continuar levando mais aqui, porque também é só mais 25 minutos. Eu quero te dizer, querido, que Paulo sabia que Timóteo tinha nas mãos a excelência, que era a chamada ministerial. Você não é um ser qualquer. Você tem a marca da chamada de Deus na sua vida. E eu vou te dizer uma coisa esta manhã. Você pode estar esmagado, igual esse papelzinho aqui. Esta prova não tira a unção de Deus da sua vida. O pastor Álvaro Sanches, de Uberlândia, contou para nós. Contou a experiência, e o pastor Divaldo Bandeira contou na minha igreja, na nossa igreja. Um pastor no interior caiu num quadro de depressão. Pastor com depressão? Verdade. Depressão é do diabo, alto lá. Existem pelo menos 3 tipos de depressão. A depressão espiritual, uma brecha que a pessoa abriu, o diabo jogou uma seta, a pessoa ficou deprimida, oprimida e pode ficar até possesso. Verdade é. Mas existe a depressão, aquela que tem a ver com traumas, final de um casamento, a morte de um familiar, uma tentativa de estupro, um mal relacionado às emoções. E aí a pessoa pode ficar deprimido, com depressão. Mas existe a depressão endógena, aquela que é produzida pela falta, ou é gerada pela falta da produção da serotonina, o elemento do cérebro responsável pelo humor. A pessoa toma um medicamento e melhora, não tem nada a ver com espiritual, com trauma, é uma depressão do corpo, do soma, tem a ver com a produção da serotonina. E esse pastor entrou nesse quadro, só ficava no gabinete, só chorando, uma tragédia. Depois de muitos meses, o ministério convidou ele e disse: pastor, o senhor não consegue atender mais a expectativa do ministério, nós temos uma proposta para o senhor, tantos meses de salário, o senhor pode ir embora e fazer outra coisa, nós vamos colocar outro no seu lugar. Aquele pastor pegou o seu envelope com o salário, alimentou-se com a família daqueles meses, terminou, não tinha mais de onde tirar o recurso, o salário. Conseguiu aquele ex-pastor, aí ele já não cortava as unhas mais, deixava a barba crescer, semblante caído, um quadro terrível. O único trabalho que ele arrumou foi um trabalho de vendedor de sapatos. Enchia sacolas com sapato, ia pelas ruas, pelas fazendas, pelos sítios no interior das Minas. Um dia ele foi vender sapato com semblante triste, numa fazenda. O fazendeiro comprou o par de sapatos e disse: atravessa o córrego aqui, vai na casa do meu meieiro, lá do outro lado, venda um par de sapatos para ele e volta aqui que eu te pago. E aquele homem com um semblante triste, deprimido, numa prova tremenda, bateu palmas naquela casa. Uma senhora atendeu na janela, com um garotozinho nos 8 anos. Ela disse: pois não, moço, é que o patrão mandou vender o par de sapatos aqui para o seu marido, o esposo da senhora. Ele está aí? Não, ele está carpindo, ele está capinando aqui para cima. Mas o senhor entra, eu vou lá chamá-lo. Daqui uns 15 minutos ele já está aqui de volta. O senhor fica aqui dentro, o meu menino vai ficar com o senhor aqui. Entrou para aquela sala, assentou-se num banco de madeira, mão no rosto, semblante caído, e aquele menininho está lá perto dele. O menininho começou a encarar ele, olhar para ele assim, olhava, ele ficava sem graça, olhava para lá, o menininho corria de cá, ficava olhando assim para ele. Ele ficava sem graça, olhava para lá, o menininho corria, ficava olhando assim na frente dele. Aí daí a pouco o menininho falou assim: moço, o senhor é crente?
Aí ele assustou e falou assim: por que, menino, que você está perguntando se eu sou crente? Eu falei: não, eu estou perguntando que o senhor é crente, que nós aqui em casa somos crente. E o nosso pastor vem aqui todo mês fazer uma visita a nós aqui em casa. E quando o nosso pastor entra aqui assim na nossa casa aqui, a gente sente um negócio gostoso assim aqui dentro de casa assim. Eu até não sei o que que é não, mas assim um negócio gostoso. Desde que o senhor entrou aqui, eu estou sentindo a mesma coisa. Aleluia. João falou que a unção que ele nos deu fica em nós. Não tem luta que arranca a marca da unção de Deus do teu ministério e da tua vida. Você pode estar quebrado aqui, Deus tem compromisso contigo, com a tua chamada. Eu não sei não, mas eu estou sentindo ele aqui, o Espírito Santo. Aí aquele homem, pastor, do semblante meio caído, falou assim: não, meu filho, eu sou crente sim. Aí o menininho falou assim: já que o senhor é crente, por que a gente não faz uma oração enquanto a mamãe vem? Aleluia. Começaram a orar. Deus mandou uma glória dentro daquela sala, irmão. Um fato verídico. Batizou o menininho com o Espírito Santo. O menininho começou a sapatear, a falar a língua. Deus tomou ele e disse: meu servo, assim diz o Senhor, eu não te chamei para vender sapato. Tu és ungido meu, eu vou restaurar o teu ministério e vou te devolver tudo que você já teve, porque o homem pode ter te abandonado, eu não, assim diz o Senhor. Timóteo, tem cuidado, porque o teu ministério é excelente. É a primeira vez que eu venho aqui, mas o meu ministério, assim, eu costumo cantar uns hinos durante que eu estou pregando. Eu só sei pedaço de hino. Mas eu estou com vontade de cantar uma estrofe de um hino que diz assim, ele não é da harpa não, que diz assim: eu sei que a sua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem, chuva de bênção Ele tem para te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Cante. Não pense que a vida acabou, você não é ungido para perder, com Cristo é vencer. Não diga que a vitória nunca vem. Se o mar da vida em sua frente está, Timóteo, teu ministério é excelente, Deus cuida de você, Timóteo. Quem já usou lamparina aqui? Levanta a mão para me ver. Lamparina. Já... Deixa eu te lembrar do negócio. A gente ia dirigir aqui os cultos, pastor, lá na roça. Eu com violãozinho, minha esposa, meus meninos. Aí aquela lamparina estava acabando o fogo.
ficava aquele trenzinho assim, que é foguinho, não tem? Que foguinho, como diz o mineiro. Aí a irmã dava um sinalzinho para o marido, porque mulher é terrível para comunicar com o marido. Aí ele já sabe, põe azeite lá, não é assim? Aí o esposo da irmã ia lá, pegava a garrafa estava vazia, ele fazia assim. O que ele fazia? Não tinha mais azeite lá, ele passava lá perto da querosene e falava, licença, ô presbítero, licença, da lamparina, e fazia assim, ó, chacoalhava a lamparina, ela molhava o pavio e pegava fogo até acabar o culto. Eu estou pensando, irmão, que Deus vai precisar pegar a igreja brasileira, dar uma balançadinha nela. O foguinho está muito baixo, meu filho. Está muito baixo o foguinho. Deus vai dar uma sacudida e serão substituídos em cima dos nossos púlpitos as estrelas pelos homens de Deus, pelas mulheres de Deus. E Paulo está falando, o teu ministério é excelente, Timóteo, cuida dele. Tudo que você for fazer, faça o melhor. Segundo, Timóteo, você tem que ter critério, você tem que ter rigor. Então, excelência, rigor, critério, hora, disciplina, leitura, jejum, oração, seja rigoroso. Sureste, Lagamon Gachebias. Camarada não ora mais antes do culto não, irmão, igual era antigamente não. O cara chega e só faz o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já parte para o culto. Onde você vai chegar? Terceiro, seja você mesmo. Excelência, rigor e originalidade. Diz que, não sei como é que ele está hoje, mas diz que Morre Cerúleo chegou para o Senhor orando e disse, Senhor, me faça um Abraão, eu quero ser um Abraão. Deus falou com ele, eu vou te fazer sim. Só que ele ficou 12 anos desviado, dormiu com a empregada, teve uns problemas. Ele, não, Senhor, então tá bom, ele não. Me faça, Senhor, Moisés. Tudo bem, eu vou te fazer Moisés. Só que quis morrer por algumas vezes, matou um egípcio, enterrou na areia, mandei ele falar a rocha, ele feriu a rocha. Negócio meio complicado aí. Não, Senhor, então não quero não, me faça Elias. Eu até te faço um Elias, ele faz cair fogo do céu. Só que na hora que a Jezabel fica brava, ele corre. Eu não entendo, irmão. O Elias, eu fico perguntando. O anjo chegou para ele e falou, o que você está fazendo aí, Elias? Não, eu estou querendo morrer. Por que ele não ficou lá? Jezabel não queria matar ele? O cara quer morrer, fugiu da Jezabel, não estou entendendo. E olhou de lado assim, você está querendo morrer? Não, rapaz, você está correndo da Jezabel. Aí diz que o Senhor falou com ele, o Elias teve esses problemas aí. Ah não, Senhor, então eu quero ser. Aí antes de citar mais algum exemplo, o Senhor falou com ele, meu filho, não queira ser igual a ninguém. Eu quero que você seja você. Crie a sua identidade no ministério, meu filho. Crie a sua identidade. Você não precisa... Aleluia. Deus não vai... Essa não é minha, não. Essa é de Ricardo Gondim. Hoje diz que ele está meio aí, não está muito bom não, mas já falou muita coisa boa, né? Deus não vai cobrar se você não pregou com a autoridade de Pedro. Deus não vai te cobrar se você não pregou com a sabedoria de Paulo. Deus não vai te cobrar se você não pregou com a paciência de João. Deus vai te cobrar se você não desenvolveu o teu próprio caráter ministerial. Seja você mesmo diante de Deus e diante do povo. Aqui nós não precisamos de máscara. Deus não precisa de clone. Deus não precisa de xerox. Seja você mesmo. Tenha a sua própria identidade. Deus quer você do jeito que você é. Ninguém nunca vai pregar igual a mim. Ninguém nunca vai cantar igual a Cassiane. Ninguém nunca vai pregar igual os pregadores. Não, seja você mesmo. Deus não vai cobrar de ninguém para você ser igual a ninguém. Seja você mesmo, em nome de Jesus. E Paulo está falando, desenvolva isso, Timóteo. Eu acho graça. Como eu sou da zona rural,
Eu gosto muito de ouvir os irmãozinhos lá da roça. Camarada capinou o dia inteiro, pastor Zé. Formiga cabeçuda mordendo no pé dele. Cospe na mão para a enxada não escorregar. Alguém da rico já fez isso, né? Chega de noite, vai para a igreja, irmão, uma gravata que parece mais um babador. Um paletó que ele ganhou do irmão aqui de São Paulo. O irmão era magrinho, ele é gordinho, o botão está quase, ó. Não tem microfone bom igual esse. Ele chega lá, o sol dos irmãos com a paz e do Senhor. E eu quero dizer para os irmãos que eu estava capinando hoje, irmão, formiga cabeçuda mordendo meu pé, e um camarada fumando do meu lado e falando besteira, mas me deu uma alegria, irmão, lá no meio do cafezal. Eu comecei a falar língua estranha, me deu a vontade de estar aqui no culto para dar glória a Deus, vão com os irmãos, aleluia, glória a Jesus. Aí ele canta, prega, né, aquela graça, aquele negócio tudo. Eu fico pensando, como é que o evangelho é um negócio simples, não é verdade, irmão? Evangelho é um negócio simples, seja você mesmo, tenha sua própria identidade. Deixa Deus usar você do jeito que você é, entendeu? Seja você mesmo. E Paulo está tendo essa preocupação com Timóteo, porque ele precisava desenvolver o ministério de uma forma que ele não podia falhar. E eu já agora, nesse segundo horário agora, eu estou com muito critério aqui, muito rigor, porque por causa do almoço de vocês, eu não quero ficar com o pé no almoço de vocês, mas eu gostaria de dizer para você que agora, na segunda epístola de Paulo escreveu 4 capítulos, diga comigo, 4. E Paulo falou 4 coisas para Timóteo nos 4 capítulos. Olha só aqui para mim, irmão. 4. Isto, o que eu vou pregar aqui, está naquele livro de John Stott. Tu, porém. Alguém já deve ter lido, né? John Stott, tu, porém. Primeira coisa que Paulo falou com Timóteo, capítulo 1. Guarda o evangelho. Segunda coisa, está pedindo, irmão, para tirar um carro urgente, Honda Civic CDC 1701, Honda Civic CDC 1701, comparecer urgente no local do estacionamento. Olha para cá, se não é o seu Honda Civic, continue para cá. Paulo fala 4 coisas. Primeiro, a preocupação de Paulo, pastor, com a continuidade do ministério de Timóteo. Primeira coisa, guarda o evangelho, Timóteo. Segunda coisa, no capítulo 2, sofre pelo evangelho, Timóteo. Terceira coisa, no capítulo 3, persevera no evangelho, Timóteo. Quarta coisa, prega o evangelho. Aqui está, pastor Elias, doutor pastor Elias, o coração do sucesso do ministério. Guarda o evangelho, sofre pelo evangelho, persevera no evangelho e prega o evangelho. Pastor, mas como é que é esse negócio de guardar o evangelho? Pegar o evangelho, esconder ele e bem guardadinho? Não. Quando Paulo disse guarda o evangelho, ou numa outra tradução ele diz guarda o bom depósito. O termo do grego é rekalepareteke, isto é, guarda, isto é, o evangelho é um tesouro depositado em custódia da igreja. Cristo confiou a Paulo, e Paulo por sua vez confiava a Timóteo, e Timóteo deveria preservar e passar isso de geração em geração. E eu acho que o grande grito da nossa liderança no Brasil hoje, pelo amor de Deus, guarda o evangelho, preserva o evangelho, toma conta. O evangelho está em custódia da igreja. A igreja é responsável pelo evangelho. Preste atenção que Paulo disse em Gálatas 1, ainda que um anjo do céu, ou eu mesmo chegue aqui, não é isso, pastor, que ele falou? Pregando um outro evangelho. Preste atenção na palavra outro aqui, que não é o mesmo de outro consolador, que é halos paráclitos, aqui é hetero. Outro aqui é heteros. Se aparecer alguém pregando um outro evangelho que não seja esse, seja considerado maldito. Irmão, eu falo humildemente como pregador da roça, da zona rural. Nunca a igreja precisou de lutar pela preservação das doutrinas elementares
da ortodoxia bíblica, da manutenção de doutrinas que são inegociáveis. Não brinca não, que a Assembleia de Deus eu acho que ainda não tem não, mas as neopentecostais, outro dia eu vi numa foto, um monte de vassoura em cima do púlpito, e pastores deitados em cima de vassouras, consagrando vassouras, para os crentes levar para casa, para varrer o mal. Isso não é evangelho de Jesus Cristo. Sal grosso, banho de arruda, botar uma garrafa com a metade de água do lado do rádio, para o pregador orar pelo rádio, e os demônios da casa serão presos dentro da garrafa. Traz a garrafa para o templo, vamos levar para o monte, todos os demônios da sua casa serão expulsos. Eu estive em Juiz de Fora, interior de Minas, pregando, e um amigo meu foi comer comigo depois do culto, nós fomos comer. Ele disse: pastor, uma igreja aqui em Juiz de Fora sacrificou um porco em cima do púlpito. Sabe por quê, pastor Elias? A campanha do Gadareno. Os demônios saíam, entravam no porco, matou o porco, os demônios foram embora. Pastor, mas isso é para lá? Não, está rodeando os nossos crentes, porque é possível que tenha membro da sua igreja que contribua para manter esse assunto das redes de televisão e rádio no ar. A igreja precisa, irmãos, Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho, mas tem que saber que evangelho é esse que Paulo não envergonhava. Existem evangelhos e evangelhos, e Paulo está falando com Timóteo: Timóteo, guarda o bom depósito, preserva este evangelho, para que ele não se perca, para que ele não se danifique. E nós vivemos na era das verdades relativas. O que é uma verdade relativa? O que era verdade há 20, 50, 100 anos atrás, pode não ser verdade hoje. O que é verdade no Brasil, pode não ser verdade nos Estados Unidos, no Canadá. O que é verdade hoje, pode não ser verdade na África, na Ásia, na Europa, na Oceania. Verdades que se mudam de acordo com os costumes de cada país e de cada era. Só que, amados, nós não estamos trabalhando com verdades relativas. Nós estamos trabalhando com um evangelho de verdades absolutas. O que é uma verdade absoluta? O que era pecado há 100 anos atrás, continua sendo pecado hoje, meu filho. O que era verdade há 500 anos atrás, é verdade hoje. O que era pecado há 50 anos atrás é pecado hoje, no Brasil, na África, na Europa, na Oceania, na América Central, em qualquer lugar do mundo. Verdade bíblica é inegociável, é intransferível, é imutável e não enfraquece. Sexo antes do casamento continua sendo pecado. Sexo fora do casamento continua sendo pecado. Pornografia continua sendo pecado. Diga-se de pornografia, meus irmãos, eu quero, com uma autoridade que é me dada como pregador nesta manhã, nós temos um pouco de cuidado com as nossas redes sociais, com os nossos Facebooks. Você vê um irmão bonitinho de paletó e gravata na igreja, glória a Deus, aleluia. Entra no Face do abençoado, ele está lá de sunga, de cueca, pendurado numa árvore, parecendo o Homem-Aranha, parecendo Tarzan. Você vê uma irmã bonitinha na igreja, cheirosinha e tal, glória a Deus pela irmã. Entra no Face da abençoada, foto com perna dobrada, mostrando as coxas, foto de cima para baixo, mostrando um pedaço do seio, foto assim como um dedinho na língua, linguinha para fora. Irmãos, isso não é coisa de salvo. Evangelho traz transformação de vida, evangelho traz mudança, evangelho tem a ver com corpo santo, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Um dos papéis do Espírito Santo é a santificação da igreja, porque nós somos corpo e morada do Espírito Santo de Deus. Deus quer trazer esses princípios para o coração da igreja. Aí eu repito o que eu falei na parte da manhã, pastor Elias, eu acho que o senhor não estava na hora. John Stott disse: não se preocupe com quem entra e sai da sua igreja, se preocupe com quem entra e sai do seu púlpito. O que tem de veneno por aí, só a farinha da palavra vai cortar.
Eu fiz questão de anotar. Perguntaram a William Booth, que viveu de 1829 a 1912, pastor metodista, fundador do Exército da Salvação. Quais seriam os maiores perigos doutrinários a partir do século XX? William Booth disse: religião sem Espírito Santo, cristianismo sem Cristo, perdão sem arrependimento, salvação sem novo nascimento, política sem Deus e céu sem inferno. Irmãos, a fama não pode substituir a glória de Deus. Nós não estamos precisando de pregadores, nós estamos precisando de profetas. Nós não estamos precisando de pastores, nós estamos precisando de homens de Deus. Deus quer dar uma sacudida na lamparina para a gente molhar, voltar a pegar fogo, e que suba em cima dos nossos púlpitos gente que tem compromisso com Deus e com a sua palavra. Paulo falou: guarda o evangelho, Timóteo, cuida dele. Porque Paulo, irmãos, que de bobo só tinha cara, se é que tinha, tudo que Paulo ensinou, você acha que ele tirou atrás da orelha? Você acha que é só negócio da ceia que Paulo falou lá? O que eu recebi do Senhor também vos ensinei? Não é só sobre a ceia, não. Todo bojo doutrinário de Paulo, você acha que os 3 anos lá no deserto da Arábia, tudo que Paulo ensinava, ele havia recebido do Senhor. E Paulo falou: esse evangelho eu não envergonho não. Esse não. Agora, o evangelho que negocia para atender a demanda, aqui não tem evangelho para negociar, para atender a demanda não, irmão. E aí eu quero ler mais uma frase de Charles Haddon Spurgeon, pastor batista, viveu de 1834 a 1892. Ele disse, Charles Haddon Spurgeon: chegará um dia em que no lugar dos pastores alimentando as ovelhas, haverá palhaços entretendo os bodes. É o stand-up evangélico. Você pode ter muita graça, mas você não precisa de atrair ninguém fazendo graça. Eu não preciso ter a alma azeda, eu não preciso ser amargurado. Mas nas verdades bíblicas e nas doutrinas elementares e ortodoxas da palavra de Deus, não há brincadeira e não há negociação. Chegará um dia em que no lugar dos pastores alimentando as ovelhas, haverá palhaços entretendo os bodes. Eu não venho aqui na igreja para acariciar a minha consciência e sair daqui todo zen. Eu preciso sair daqui, irmão, com lágrimas nos olhos, e dizendo que não importa se eu sou pastor ou esposa de pastor ou obreiro, eu tenho que ser salvo. E eu descobri, os cultos que mais dá gente é o culto da vitória. Chave do carro novo, pega aí. Chave do apartamento, pega aí. Eu acredito, irmãos, que Deus é um Deus da prosperidade, que Deus dá carro novo, que Deus dá apartamento. Eu acredito nisso tudo. Só que eu descobri que Deus não tem, pastor Vantudo, só chave de carro novo e chave de apartamento, não. Deus também tem chave de fenda, para meter nesse parafuso, te dar uma catracada. Meu Deus, te dá uma apertadinha nesse parafuso, meu filho. Você orava, agora não ora mais. Tem cuidado do teu ministério, como eu falei de manhã. Guarda o evangelho, preserva isso. Estou de olho em vocês e de olho no relógio. Tenho 9 minutos. Verdades do evangelho, que Paulo falou, guarda o evangelho. São verdades imutáveis. À medida que eu falar, se você achar que merece um amém, você diga. As verdades do evangelho são verdades imutáveis. São verdades inegociáveis. São verdades insubstituíveis. São verdades absolutas. Agora deixa eu te falar um negócio. Parece que a igreja reformada está precisando de passar numa reforma de novo. Quais eram as bases da reforma, pastor Jander? As bases da reforma, primeiro, só a escritura, só a Bíblia. Aleluia. Segundo, só a gratia, só a graça. Terceiro,
Sola Deus glória. Quarto, sola fides, sola fé, só a fé. Quinto, solo Christus. Não aguento mais. Eu ouvi, acho que é o senhor pregando aqui, pastor. Você já viu, irmão, como é que os hinos do triunfalismo tomou conta da igreja brasileira? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, tá lascado. Você tá em cima e ele embaixo. Segura aí. Deus vai pegar seu nome e vai soprar no mundo inteiro. Quem não ajudou você, querido, vai ter que curvar, beber água no seu pé, beijar o seu sapato e dar continência diante de você. Irmão, e quando a gente canta um hino desse ou prega sobre isso, o povo fica louco. Irmão, se eu fosse responsável, eu falei com o pastor Elias que ele foi muito corajoso deixar eu pregar aqui sem me conhecer. Só com o aval do Nerildo, o pastor Vantuil que está aqui me conhece. Se eu falar, irmão, que entrou um anjo naquela janela lá em cima, dependendo da igreja, e esse anjo trouxe uma bandeja com uma caneta e um papel branco para assinar a vitória, meu Deus do céu, o povo fica louco. E eu não estou falando lá no mundo, fora não, eu estou falando na assembleia. Vamos falar baixinho, só para Deus e o mundo escutar, que está gravando. Se eu falar que um anjo entrou naquela porta ali e trouxe um rolo para desenrolar aqui esta manhã, essa tarde já, meu Deus, tem lugar que o povo fica louco. Aí você está pregando e diz, irmão, Jesus está aqui. Ninguém fala nada não, filho. Fala não. Porque acostumaram com Jesus. Ah, se eu tivesse tempo para falar sobre a mensagem de Cafarnaum que Deus me deu, o pecado da insensibilidade. Acostumaram com Jesus, meu filho. Jesus está aqui. Aí eu tenho uma proposta, eu falei isso lá nos Gideões, pregando lá no passado. Eu tenho uma proposta para a igreja, uma propostazinha simples e humilde. Pare de cantar esses hinos de triunfalismo, de antropocentrismo, colocar o homem no centro, o triunfo do homem em cima do outro. Deus não te chama. Irmão, se Deus pôs esse irmão do seu lado para te fazer raiva, para te provar, dá glória a Deus, faz parte do processo. Você está com o nariz muito empinado, Deus pôs esse irmão do seu lado para tratar com você, para trabalhar no seu caráter. Suporta ele, rapaz, ele é seu irmão, dá glória a Deus, fala, Jesus está ruim, mas eu vou carregar. E outra coisa, vitória no ministério e vida cristã não é vencer em cima de outros não, é vencer contra o mundo, o pecado e o diabo. Aqui você não está com o inimigo do seu lado não, meu filho, você está com um companheiro. Entendeu? Aí, eu propus, pastores, humildemente, lá, porque é um congresso de dimensão nacional, até internacional, a gente trocar esses hinos de triunfalismo, né? Não sei o que, é virada, vai vencer, vai passar, para trocar ele por 154. Adoro o nome de Jesus, que belo é a te cantar, com a alma cheia a proclamar o nome bom de Jesus. Vai. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração. Este evangelho que Paulo falou, cuida dele. Cuida desse evangelho, Timóteo, porque ele é o evangelho cristocêntrico, cristológico. O único que pode ser adorado e glorificado é ele. Aí, vai para a segunda estrofe. Adoro o nome de Jesus, que belo é a te cantar, com a alma cheia e adorar o nome bom. Com a sua mãozinha assim para o céu. Jesus, ó meu doce Rei, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração. Quem trouxe um glória para ele, diz glória. Quem trouxe uma aleluia para ele, diga aleluia.
Paulo está falando, cuida bem deste evangelho, Paulo. O evangelho de Cristo. Ele continua batizando com o Espírito Santo, Ele continua salvando, Ele, evangelho de Cristo. E eu termino, pastor, é 3 minutos para terminar. Minha vontade, eu estou empolgado, pastor. Se não me segurar, mas eu já vou parar. Segura aí. Eu queria falar das outras 3 coisas, não vai dar. Escuta aí. Cuida bem, Paulo. E o coração desse evangelho é Jesus. Aleluia. Conta-nos que, para terminar, em Londres, na Inglaterra, um amigo convidou outro amigo para ir numa manhã numa escola dominical. Num culto pela manhã. Foi lá no culto, assistiu o culto. Pastor Joel Barbosa. Quando o amigo dele saiu do lado de fora do culto, agradeceu quem tinha convidado. Ele disse, muito obrigado por você ter me trazido a esta igreja, viu? Que pastor maravilhoso. Que mensagem maravilhosa. Que coral fantástico. Que igreja maravilhosa. Muito obrigado. Thank you very much. God bless you. Muito obrigado. Deus abençoe você. Foi embora. À tarde, um outro amigo convidou esse mesmo que tinha ido no culto para ir num culto também. Só que era numa tenda onde Charles Haddon Spurgeon pregava. Ao terminar de ouvir Charles Haddon Spurgeon, aquele convidado foi à frente em lágrimas aceitando Jesus. No final do culto, do lado de fora da tenda, aquele moço com os olhos marejados, banhados de lágrimas, bateu no ombro do amigo e não disse assim, que culto maravilhoso, que coral maravilhoso, que pastor fantástico, que igreja maravilhosa. Mas um amigo bateu no ombro do outro e disse assim, que Cristo maravilhoso. É Ele, é dele. Aleluia. Preserva o evangelho. Sofre pelo evangelho. Sofrer? Esta palavra não está no dicionário da igreja moderna. Sofrer? O cristão é vitorioso. Quem é crente não pode chorar, não pode sofrer, não pode passar perseguição. Me explica Mateus 5. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, maltratarem e disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Terceiro, persevera no evangelho. Para não, filho. Disse John Wesley que a vida cristã é como andar de bicicleta. Se você parar, você cai. Pare não, vai. Por fim, 4, prega o evangelho. A pregação querigmática, a pregação expositiva da palavra. Pregues a palavra, em tempo e fora de tempo. E Paulo disse, faça a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Se você buscar no original, cumprir. Pleroma, capacidade de estar cheio, vai até o fim, cumpra o teu ministério. E aí você vai poder dizer o que Paulo disse, Timóteo, é o seguinte, fica triste não, por causa das minhas cadeias, minhas prisões, não se preocupa não, porque eu sei em quem eu tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Agora o que me resta é a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Te espera uma coroa. Tu não foste recompensado ainda, porque tu não chegaste na tua cidade. Continue, o céu te espera. A recompensa está com Ele. Ele vai chamar e dizer, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Muito obrigado. E como se diz em espanhol, hasta la vista.